No vídeo sobre as trocas de marcha na bicicleta de estrada surgiram muitos questionamentos, muitos comentários, então a gente resolveu fazer mais esse vídeo para responder algumas perguntas. Quando a gente compara os componentes de uma mountain bike com uma road, você percebe muitas diferenças, né? Não só no formato do passador de marcha, né? Também no uso, né? Um bom exemplo disso é o curso da alavanca de mudança dianteira, o STI, que é muito mais longo do que uma troca de marcha numa mountain bike. E também a postura do piloto, né? Você conduz a bicicleta de estrada com o corpo muito mais projetado para frente do que numa mountain bike. Mas também não é só isso, e a gente percebe pelas perguntas que o pessoal fez nos comentários, dá para perceber que tem algumas dúvidas e eles querem tirar essas dúvidas, e eu vou começar aqui com o comentário do Rodrigo. Ele falou que nunca andou com bike assim, com esse sistema. Bicicleta de estrada, né? E com a bike de estrada, ele perguntou se costuma acontecer muito de passar marcha sem querer na hora que está freando a bike. Isso é uma dúvida bem frequente para quem nunca andou nesse tipo de bike, mas vocês podem ficar bem tranquilos porque essa alavanca de duplo comando, né, que tem freio e marcha na mesma peça, ela é muito bem projetada e você faz força de forma diferente de acordo com a intenção. Então você quer frear, o movimento é só de compressão dos dedos, você quer fazer troca de marcha, você tem que girar praticamente a mão toda para empurrar a alavanca para dentro. É bem improvável você frear mudando marcha ou mudar de marcha enquanto freia, porque são movimentos diferentes, você não está querendo fazer aquele movimento. Na frenagem você vai estar aplicando, né? É instintivo, você está aplicando força e você continua. E é bom que esse tipo de alavanca, tanto você pode segurar por baixo, quanto por cima com a ponta dos dedos, você consegue uma posição boa de tocar a bike com o corpo mais elevado, menos cansativo, né? E ainda usar 2 dedos no freio se precisar. Então é bem tranquilo e principalmente segurando em cima, você não tem muita força de fazer troca de marcha. Então você teria que realmente colocar a mão inteira na lateral da alavanca de freio para fazer a mudança. Então não corre esse risco, tá? Fiquem tranquilos. É legal, o design da peça já foi desenvolvido pensando para não acontecer isso. Você está pensando em frear, você só vai fazer aquele movimento. Está pensando em mudar a marcha, também é só assim. Então não dá para confundir, não. Surgiram algumas dúvidas também sobre a marcha cruzada, né? E eu vou ler até 2 perguntas aqui que tem a ver uma com a outra. Tiveram muitas nesse tema aí, né? Foi o José Tobias. Ele fala que tem uma mountain bike urbana, 2.8, né? 2 coroas, 8 cogs lá no cassete. Eu posso usar todas as relações atrás, tanto com a coroa menor e maior? Como essa bike que você mostrou aí no vídeo, né? E o Marcos Camargo, ele perguntou por que exatamente pode cruzar a corrente na bike de estrada? E na mountain bike não, né? De 3 coroas. Né? Ótimas perguntas. E quando a gente fala que não pode cruzar a corrente na mountain bike, a gente está falando daquele sistema um pouco mais antigo de 3 coroas, né? Que realmente a amplitude é muito maior, né? Você tem uma coroa a mais e isso muda a posição, o eixo central da pé de vela com relação ao cassete, e realmente se você, na maioria das bikes, deixando numa marcha externa e a outra interna, a corrente cruza, o que não teria problema, porque a corrente indexada pode fazer curva. O problema ou incômodo é a corrente raspando, né, aqui no transportador do câmbio dianteiro, né, que são essas 2 chapas, né, interna e externa, a corrente fica no meio, e numa posição muito extrema, ela atravessa tanto que ela acaba raspando aqui, né? Exatamente na parte interna. Quando você está na coroa grande e vai reduzindo, né? Você está lá engatado na coroa maior e está reduzindo marcha, né? Passo a passo, até chegar na grandona. Quando chega na maior atrás, a corrente está totalmente atravessada e nesse ponto a corrente já está raspando no câmbio dianteiro na parte interna. E olha que interessante, não quer dizer que não dê para usar, né? Eu tenho uma bike aqui de 3 coroas, que com o câmbio bem ajustado dá para usar cruzado, dá para usar qualquer coisa e nada toca no câmbio dianteiro, mas esse ajuste é muito preciso e você tem que estar bem treinado para fazer um ajuste desse tipo.
Essa é uma mountain bike que foi transformada numa urbana, né? Tá com roda de bicicleta de estrada, mas continua aqui com a relação normal da mountain bike, com 3 coroas, e ela aceita qualquer tipo de marcha aqui, qualquer tipo de cruzamento, porque o câmbio está bem ajustado. O ponto de partida do câmbio, ele tem que ser feito com ela engatada aqui já na coroa menor e na maior atrás, para você deixar ele bem pertinho, porque assim quando ele estiver lá na coroa grande, ele está usando todo o curso que ele tem mesmo, porque esse curso pode ser perdido no meio do caminho se ele não parte do canto aqui, ele parte já um pouquinho avançado, então você perde isso na outra ponta, e esse ajuste é que é mais chatinho, e aqui no caso ficou perfeito, a gente está engatado aqui nas duas menores, que é a coroa pequena na frente e o menor pinhão atrás, ou seja, corrente cruzada, né? O que a gente fala que é para deixar a bicicleta na posição de descanso, né? Não seria uma marcha para usar, mas olha só, dá para usar, ó, não está pegando em nada. E ela aceita todas as marchas, a coroa do meio pega tudo, mas aqui na verdade todas as coroas pegam tudo, né? Sem ficar raspando no câmbio, né? Sem ficar raspando. Agora eu vou fazer o contrário, eu vou passar aqui para maior, ó, e ela tá rodando aqui de boa, né? Na coroa grande. Teoricamente está cruzada. Também não poderia, né? E ó, ela passa bem pertinho aqui, né, do câmbio. É só o barulho que atrapalha o nosso áudio, mas tá bom. Ela tá passando muito perto aqui, né, na regulagem, porque tá super cruzado, saindo da direita e indo para a esquerda lá atrás. Ela tá perto do transportador, assim como ela fica perto do lado de lá. Mas ó, é uma marcha que dá para usar. Então, o que a gente precisa lembrar, Fê, mostra o câmbio aqui. Quando você vai usar, no caso da bicicleta de estrada e nas urbanas com 2 coroas, né, você tem que compensar o tamanho de corrente. Então aqui ele está até bastante virado para frente. É interessante que ele não fique tão forçado assim. Na verdade a gente não usa essa marcha porque não é uma bicicleta de estrada, então não tem necessidade. E quando você deixa nas maiores, na urbana de 2 coroas ou numa bicicleta de estrada, a corrente tem que ser um pouquinho mais longa para ele não ficar assim tão virado para frente, porque aqui a gente está trabalhando numa posição um pouco forçada, né? Se a corrente fosse mais longa, ele ficaria mais aqui. Só que a corrente tem que ser longa a ponto de permitir isso, mas sem ficar deixando encostar tudo, né? Quando você está aqui, por exemplo, nessa posição. Isso, não aqui, pode. Ó, você não pode deixar a corrente encostar, não está encostando, ó, você não pode deixar a corrente bater aqui no câmbio nessa posição. Então tem que ser um tamanho bem exato de corrente. Ó, mas tem um negócio que é chamado de meio toque, que o Edu vai explicar agora o que é. Meio toque, assim, você não usa a mão toda, né? Você usa metade da mão para dar o toque. Quase encostando. É legal que isso tem nos câmbios, nas alavancas de mudança, né? No STI da Shimano, tem nas alavancas de mudança Campagnolo e tem também na SRAM, só nos modelos de 10 e 11 velocidades. O que é o meio toque? Quando você está na coroa grande e você vem reduzindo marcha, né? Na bicicleta de estrada tem muito isso, né? Você prefere muitas vezes manter na coroa maior para não perder cadência, porque você está lá com a 51, né, a grande, vai reduzir para 39, vai ter uma perda, né? Sim. Não tem como. Você está pedalando num passo, quando você reduz de coroa, vai aumentar demais, né? Muita então, diferença. Muitos ciclistas optam por reduzir tudo, total, até o fim mesmo, cruzando a corrente, justamente para não perder cadência. E ela permite. E o meio toque, ele compensa exatamente isso, né? Então você está engatado na coroa grande, você está com a STI acionado para deixar na coroa grande, mas quando você vem reduzindo e chega na coroa maior, a corrente vai estar esfregando na parte interna do transportador do câmbio dianteiro. O meio toque é um toque suave na alavanca de mudança, com intenção de jogar na coroa menor, só que ele é meio toque. Então o câmbio só dá uma deslocada de 3 milímetros. Mas não troca de marcha. Então, ele se adequa àquela nova posição da corrente. Isso é muito bacana. Quando você aprende a usar, porque se você apertar o botão com muita força, ele vai jogar na coroa menor. Mas nesse meio toque, um toque mais sutil, o câmbio faz aquele pequeno movimento e desencosta a corrente. É meio toque, conhecido como para de raspar. Né? Exatamente. E funciona super bem. Infelizmente, não são todos os câmbios. Por exemplo, na mountain bike não tem isso, né? Então, você precisa realmente fazer um ajuste muito preciso que você não consegue num câmbio
num câmbio dianteiro simples, aquele câmbio mais baratinho, pretinho, você não consegue. O desenho, né, é muito importante, você tem uma distância muito específica, né, entre cada lado do transportador e o desenho interno também. Então você só consegue isso nos câmbios sofisticados e com as respectivas alavancas de mudança para isso. Então dá só uma olhada como é que funciona. Então vamos simular aqui agora na bicicleta de estrada, né, com a relação 2:8. A gente está na coroa grande, então você está pedalando e começou a subir, você começa as reduzidas, né, começa a reduzir marcha após marcha. E achando que não pode cruzar tudo, chegou aqui no meio, você já pega e joga na coroa menor aqui na frente. Então ó, houve uma perda, né? Agora ela ficou leve demais. Então, cadência já era. Atrapalhou aquele ritmo que você tinha um certo peso. Então vamos voltar aqui para a coroa grande e vamos continuar reduzindo para poder explicar o meio toque. Então ó, eu já estou engatado aqui com a corrente cruzada, né? Maior atrás e maior na frente. Já está pegando. A corrente está pegando no transportador aqui no lado interno, ó. Ouve só o barulhinho. E aí, ó, eu vou dar o meio toque, ó, que é um toque suave aqui na alavanca de mudança. Ó. Ele ajustou para dentro. Ajustou para dentro, um pouquinho, já parou de pegar, então eu posso sim usar todas as marchas dessa bike. Esse sistema meio toque só tem da grande para menor, né? Você não tem o contrário. Quando você está lá na menor e você, se tiver algum problema de câmbio fazendo barulho, é porque o ajuste não está muito preciso e dá para chegar nele. Então é assim que funciona. E aqui, claro, conforme vai subindo, se você vai querer mais reduções, você joga na coroa pequena. Se começou a ficar plano, ficar descida, você continua usando, volta e aí, ó, vai chegar um momento que vai ser o meio toque ao contrário aqui, né? Ó, que ele começou a pegar de novo, só que dessa vez tá pegando lá no de dentro. Então ó, a gente vai dar essa meia subida, ó, já parou o barulho. Então o meio toque na coroa grande funciona nos dois sentidos, só não tem para outra coroa. Olha aqui, do Eagle of Jesus. Ele perguntou se não vai rolar uns tombos feios, né? Porque a bike de estrada ela é mais rígida, mais durinha, não tem suspensão, pneu fino. Não filtra nada, né? Então, será que vai furar o pneu demais, vai ficar dura demais, eu vou cair com isso, assim, né? Nessa situação. Coisa eu vou virar para frente? Isso. É uma pergunta interessante, que é feita justamente por quem sai da mountain bike, né? Já está no mountain bike há tanto tempo, no caso dele, né? Ainda rodando com um pneu de grande dimensão, então você estranha demais. Eu sou um dos que estranha, né? Eu gosto de bicicleta de estrada, mas não a ponto de sair direto com ela, né? É mais raro porque eu adoro uma bicicleta que filtra um pouco mais, que você pode abusar um pouco mais, então eu me dou bem na gravel, eu gosto muito justamente porque tem uma capacidade maior de absorção e você pode ser um pouco mais radical, digamos assim. Mas claro que a bicicleta de estrada você vai ter que aprender a conduzir pensando nesses pontos que ela tem mais fragilidade. Você não pode passar por cima de quina viva, né? Porque Sim. Isso pode cortar um pneu, pode furar, pode até estragar o aro. Então você tem que saber onde aplica força, saber como filtrar passagem por buracos, né? Vai pegar um buraco com a roda dianteira, o corpo é deslocado para trás e no meio do caminho volta para frente. É um negócio que você tem que acostumar. Tem que ter bastante ginga em cima da bike para você andar em lugar mais com o chão pior, né? Digamos assim, sem estragar nada. Ou seja, quase todo o chão que a gente tem em São Paulo é ruim. E realmente, a bicicleta de estrada fura pneu com uma facilidade incrível, mesmo usando tantos PSI, né? Mais de 100 PSI. E mesmo assim, numa pancada, pode cortar, né? A mordida de cobra. Então é normal, é uma questão de se adequar. Pelo que eu percebi aqui, ele não rodou ainda com uma road e ele usa mountain bike no asfalto. Sim. Então uma boa seria você ter um amigo, né, que tem uma bike de estrada, já mais ou menos no seu tamanho, só para você sentir um pouco. Pegar e dar uma experimentada. Dar umas voltas, ver se você está sentindo demais. Lógico que demora um pouquinho para você se acostumar exatamente, mas já é um começo, você experimentar de um amigo
antes de comprar, né? E outra, as bicicletas de estrada mais antigas, elas contemplavam muito o pneu 23, o 25, que são pneus de pequena dimensão, né? São realmente muito estreitinhos, né? Muito pequenininhos, praticamente um dedo, né? E hoje em dia, ou já há algum tempinho, a nova tendência é o garfo e o quadro ter capacidade de receber o pneu 700 por 28, que já é, né, com uma dimensão maior. Mais borrachudo. É a dimensão que a gente usa na gravel, né, praticamente, só que lisinho, né, slick. E ele já filtra mais, é muito mais confortável, né? Você sente menos os trancos, a bicicleta sente menos. Então, se você ainda não comprou a bike, já pensa numa dessas mais modernas que consegue colocar uma roda com um pneu desse, porque aí você elimina, de certa forma, boa parte dos problemas. Mas a bicicleta tem muita estabilidade e mesmo você acertando um buraco, descendo um degrau, não é uma coisa assim que vai virar para frente, vai cair. A bike é bem segura, é só você adequar a forma de usar. A gente tem um comentário aqui que se o cara não deu um Ctrl+C em tudo aqui, salvou, eles e perde tudo, sabe aquela coisa? É grande mesmo. Nossa, enorme. Mas eu vou ler na íntegra para facilitar aí o entendimento, né? Tá, vamos ver. É o Lucas Sabino. Poderia falar um pouco sobre as diferenças de tamanhos? Pois, estranhamente, eu sempre usei quadro Sense tamanho 19 na mountain bike. Posteriormente, peguei um quadro Show Gravel tamanho 54 e ele ficou tão longo que eu tive que comprar uma mesa de 30 milímetros para ficar aceitável o comprimento da bike. Cheguei a andar já de speed tamanho 52, 54 milímetros do avanço deve ser, né? E senti que a tamanho 52 com mesa de 90 ficava mais confortável do que a tamanho 54 com mesa 90. Isso é estranho, porque na MTB eu uso o tamanho de quadro 19 com mesa de 60. Que desde é sempre. 19. Certo. Rodou mais de 10 mil quilômetros. Sem dores. Ao que parece, por conta do avanço, né, do chifre e do guidão, ele projeta o corpo muito para frente, o que atrapalha tudo. Qual é a ideia para corrigir isso? Medir quantos milímetros na mountain bike entre a ponta do selim e o guidão, comparar com a medida do selim da Speed, a empunhadura da STI. O Bike Fit que é o que, né, ajuda, não dá para... Ô Lucas, esse tipo de medição é muito usual, mas ele é muito mais efetivo quando você tem duas bikes, né, da mesma modalidade, né? Você comparar uma bicicleta de estrada com uma mountain bike, nunca dá muito certo, justamente porque a bicicleta de estrada ela obriga o ciclista a ficar muito projetado para frente. Você segura na parte reta do guidão, na parte de trás, só em momento de descanso, né, que você está de boa. Quando você vai aplicar força, ou você pega em cima ou embaixo do STI, e isso te projeta muito para frente. Então é normal a bicicleta de estrada ter uma mesa aparentemente longa, né, comparada com a mountain bike, mas essa coisa de todas essas medidas que você falou, uma mountain bike 19, a outra é um quadro 54, que deveria ser o 56, para ser proporcional a uma mountain bike desse tamanho, acaba caindo por terra, né? Porque geometria de bike é um negócio muito livre, não tem regra. Qualquer fábrica pode fazer a medida que quiser e ninguém pode falar nada, porque é baseado em estudo, é baseado numa outra dinâmica, baseado no ciclista que testa para eles e opina. Então, tudo isso é muito pessoal. E assim, só aqui na pedaleria, a gente tem várias bikes de marcas diferentes. E eu peguei um medidor de ângulo outro dia, que é uma ferramenta super precisa, e saí medindo todas as bikes. E, na verdade, praticamente nenhuma bate com a geometria que está no site, que está no catálogo. É impressionante, né? Pode parecer ridículo, mas é assim que acontece. Então, é muito difícil você efetivamente olhar uma ficha técnica dessa, né? Uma geometria e falar, tem esse tamanho, tal, vai ser boa para mim, porque pode não ter. Está dizendo que tem, mas na verdade não tem. Poucas e ninguém vai com medidor de ângulo para conferir na hora de comprar bike. Por isso que o Bike Fit, nesse ponto, é muito importante, é fundamental para fazer todo esse ajuste para o seu biotipo, porque também as pessoas são muito diferentes, né? Sim. Assim como as marcas lançam tamanhos diferentes e a geometria não bate, nós também, tem gente que tem braço mais longo, mais curto, a perna mais longa ou mais curta, tronco alto ou baixo, isso já muda completamente, né? Então não dá para fabricar uma bicicleta que seja perfeita para todo mundo. Por isso que os periféricos que são ajustáveis para isso, um avanço, guidão. Fica mais fácil fazer assim.
E com essa da bicicleta de estrada obrigar a gente a pedalar com o corpo mais para frente, acaba causando essa estranheza, né? Você sai da mountain bike, pega a bicicleta de estrada na mesma semana ou até no mesmo dia, você estranha pra caramba, porque muda tudo e a bicicleta de estrada, você tem muitas pegadas, né? Você pode pegar em 4 posições diferentes. Na mountain bike não, é aquela única. Então você fica meio limitado a achar que aquilo ali tá muito bom, né? Muito perfeito, porque essa diversidade que tem na bicicleta de estrada é que acaba te dando a falsa ilusão que elas deveriam ser iguais. Vou dar um exemplo, não é bicicleta de estrada, mas é a minha urbana, que o quadro é perfeito para mim, é o tamanho certo. Só que o meu canote, né, tem que jogar o selim para trás no fit. Tem um offset enorme para trás. Vai para trás e o avanço é enorme. Ou seja, mas, trocou, né? O quadro tá certo o tamanho para mim, né? Só que precisou trocar esses 2 componentes para ficar certinho para mim, né? É isso aí. Eu tenho também esse tipo de questionamento nas bikes que a gente usa aqui, porque o meu tamanho de road é 56. Então, eu posso usar mountain bike 19 ou 17, eu gosto muito da 17 por conta das manobras, tal. Então uma bike um pouco menor é mais legal, mas eu ando bem nas duas. E aquela Caloi 10 que a gente modificou, que é um quadro antigo, ela é tamanho 54, só que ela é longa pra caramba, então tem muita diferença mesmo, né, de medida, de geometria. E ela no tubo, né, o tubo 54 ficou ótima, como a 56 é. O que dá pra gente notar é que as mountain bikes são muito mais longas, né? O tubo superior é muito mais longo do que a bicicleta de estrada. Então a bicicleta de estrada tem o tubo superior mais curto porque o guidão é muito projetado para frente, né? Você vê que o guidão sai e vira para frente. Isso é a compensação desse tamanho total. Senão você não alcançaria o guidão nunca, né? Exatamente. Tubo de mountain bike. Se você usar uma bicicleta de estrada com a frente tão longa assim, o guidão vai ficar tão longe que você nunca vai conseguir segurar no STI, vai segurar sempre atrás, na parte reta. Então é normal, é porque ela é uma bike que exige esse tipo de pegada. Essa é a minha bicicleta de estrada, tamanho 56, né? O quadro 56. Ela tem aqui de centro a centro 56,5, né? 56 centímetros e meio. E a mountain bike, tamanho 19, tem de centro a centro 59,5, 60 praticamente. Então ela é bem mais longa aqui, mas com tudo alinhadinho, né? O central alinhado, a gente vê que a mountain bike tem o guidão bem mais para trás e a pegada da bicicleta de estrada, olha, tá bem mais para frente, ó quanto. Então aqui a gente tem um tubo superior menor com avanço mais longo, e aqui é o contrário, um tubo superior grande com avanço curto, para te deixar numa posição confortável, mas claro, dentro do fit. Então, como vocês viram, né, tem muita diferença entre essas duas modalidades e não dá para exigir que elas sejam parecidas, né, porque elas têm características próprias, né, cada uma é para ser usada num local. Inclusive a gente aqui teima, né, e usa mountain bike na cidade, mas claro, uma mountain bike bem ajustada com fit é tão boa quanto uma road também com esses ajustes, né. E o ajuste é necessário, é praticamente improvável que você compre a bicicleta e ela seja perfeita em tudo para você. Sempre tem que mexer alguma coisa. Então, se você ainda não fez o Bike Fit, já se prepara para fazer algum dia, porque você vai notar que vai mudar pra caramba seu comportamento em cima da bike e vai ficar muito confortável. É isso aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu!